né, juntamente com as afinidades, né, com o perfil, quem é aquele sujeito, no que ele é capaz. Então eu começo a entender as habilidades e competências dos recursos humanos, para que eu desenvolva tarefas específicas e que no final do túnel, né, o meu produto, o meu objetivo final seja contemplado, que é o carro. Lembrando que esse carro sai da fábrica, ele vai para onde? Para uma concessionária para ser vendido. Então, esta pessoa que está lá na concessionária, ela também tem que ter habilidades e competências suficientes para vender este produto. E antes disso, entre o vendedor da concessionária e a saída do carro, eu tenho uma pessoa que faz a ponte na compra e venda desses veículos para as concessionárias. Perceberam? Essa é a logística administrativa. Voltando agora para a nossa área de saúde, para o melhor entendimento, né? Então, eu começo a entender que eu preciso formar equipes de trabalho. Então, se eu tenho um hospital, o hospital é uma empresa. E dentro desta empresa, eu tenho uma logística no qual o objetivo é principal e primordial o quê? O paciente sair bem, né? Mas esse paciente, ele entra doente ou para ganhar um bebê, né? Mas ele entra no hospital com um objetivo, que é um tratamento. Um tratamento terapêutico ou estético, não importa, mas ele vem com o objetivo de cuidar dele, né? Dele ser cuidado. Então, ele tem que sair com esse objetivo proposto finalizado. Mas para que chegue até essa alta que ele vai embora para casa, né? Existe todo um processo. Não um processo de fabricação igual ao carro, tá? Mas é um processo de desenvolvimento de recursos humanos e materiais, de atendimentos e demandas, de fluxo de trabalho dentro de um período de trabalho que eu vou desenvolver dentro de um hospital. E dentro do hospital eu tenho vários setores, porque não é só o paciente entrar, ele vai lá, digamos, para uma cama e ali ele vai ter medicação e ele vai embora, vai ser administrado e vai embora. Não é. Isso mudou com o tempo, né? Com os recursos tecnológicos, com essas novas demandas populacionais, né? Com todo esse perfil tecnológico que nós temos hoje, né? Hoje eu consigo entender, né, que eu tenho que ter uma unidade de internação de clínica médica, de clínica cirúrgica, que antes era tudo junto e misturado. Então eu comecei a ter a diferença das especialidades. Então, hoje, se eu entro um paciente com uma trombose venosa profunda, ele é acompanhado por um clínico e por um vascular. Onde ele vai ficar? Numa clínica médica, onde eu tenho também a equipe, todas as equipes trabalhando para o tratamento e alta desse indivíduo depois. E quem são essas equipes? São pessoas direcionadas para esses fins. Mas que fins são esses, né? Gente, o paciente ele chega no hospital, tem a unidade dele, não é isso? Tem a unidade que é o quê? A cama, mesinha de cabeceira,
mesa de alimentação, suporte de soro, escada. Mas eu também tenho que ter uma latinha de lixo branca, preta, que a gente vai ver isso lá para o final da disciplina, né? Mas ele também come, então eu tenho que fazer a gestão, né? A gestão da alimentação. Então, para isso, eu tenho um serviço de nutrição e dietética, onde eu tenho pessoas que trabalham dentro desse setor, né? Que vão desenvolver e dar suporte nutricional ao paciente. Eu tenho o serviço da farmacologia, da farmacêutica, né? Onde vai ser distribuído no seu tempo e hora as medicações para ele nas 24 horas. O antibiótico, o soro, a medicação, o esparadrapo, o equipo do soro, a seringa. Então, existe toda uma logística de dispensação desses insumos. Almoxerifado, porque eu preciso de papel toalha, papel sanitário, sabão líquido, né? Eu preciso de ter essas estruturas. Manutenção. Eu preciso de ter alguém, alguma equipe da manutenção. A cama pode quebrar, né? O suporte pode enferrujar, então posso pintar. A torneira do chuveiro tem que trocar a carrapeta, a lâmpada queimou. Certo? Equipe de higienização para poder limpar a unidade, os banheiros, do modo geral, o hospital todo. Ainda existe a equipe de administração, que vai administrar os recursos humanos. Entende? Administra o recurso humano. E recurso também material daquela instituição como um todo. Nossa! Então, como estávamos falando, né? Um hospital, ele precisa, para ele funcionar, ter toda essa infraestrutura de todos esses profissionais. Tá? No serviço médico, serviço de fisioterapia, né? Serviço de fonoaudiologia, serviço de raio-x e imagem. Precisa de uma ultrassom, ele precisa de uma ressonância, tomografia, precisa de cirurgia, bloco cirúrgico, né? Então, todos esses setores, esses serviços, eles entrelaçam entre si. Para qual? Para quê? Para o objetivo final, que é quem? O paciente, né? O tratamento e a conduta do paciente. Então, era necessário surgir essas teorias. Então, essas teorias é que começaram a condicionar a forma de trabalhar, sempre com objetivos, né? Então, dessa forma, tivemos inclusive, né, como trabalhar até com as especialidades, com os saberes, certo? Principalmente os saberes. E dentro de cada especialidade foi se subdividindo. Medicina, agora eu tenho médico clínico geral, mas eu tenho o oftalmologista, o neurologista, o cirurgião. Dentro da cirurgia, quem é especialista em gastro, em buco, procto, neuro e assim vai. Certo? Na fisioterapia, eu também tenho quem se especializa em respiratória, em motora, em pediatria, adulto, idoso, mulher, e assim vai. Vamos falar da enfermagem. Dentro do nosso processo de enfermagem, né, nós também crescemos dentro das nossas especializações. Nós começamos como atendentes de enfermagem,
Depois passamos para auxiliares de enfermagem. Hoje nós temos no mercado ainda alguns auxiliares, pouquíssimos atendentes, raros atendentes, né? Mas que não conseguem nem desenvolver mais o seu papel de assistência, porque não é mais permitido, ele vai para outras áreas. Mas nós temos técnicos, né? Técnicos de enfermagem, temos dentro desses técnicos de enfermagem os diaristas, os plantonistas, e nós temos os enfermeiros, né? Que temos o quê? Os supervisores, os coordenadores de setor, o gestor, que no caso pode ser o gerente de enfermagem, o diretor de enfermagem, né? Então, nós temos dentro desse nosso processo administrativo de trabalho, nós temos os nossos profissionais, certo? E cada um com as suas competências. Então, por isso que nós temos essas teorias também dentro da administração do serviço de enfermagem. Também existe a teoria, né, dos organogramas. Né? O que é o organograma? Vamos ver também um pouquinho mais adiante, mas ele traça as linhas de subordinação. Tá? Quem é o superior, quem é o gestor maior, né? Quem são os líderes, né? Quem são a força de trabalho. Tá? Então, toda essa linha está dentro da minha teoria clássica também de enfermagem. Com isso, eu consigo gerir meu tempo dentro do meu processo de trabalho. Então, eu consigo entender que em 12 horas de plantão, eu trabalho com atendimento ao paciente de forma que eu reduzo o meu gasto e meu cansaço, né, do trabalho dentro de um processo organizacional. Então, hoje eu tenho padrões de administração de medicação, padrão de horário. Qual o padrão de horário? De 8 em 8 horas, 14, 22 e 6. De 6 em 6 horas, 12, 18, 24 e 6. De 12 em 12, ou 18 e 6, ou 10 e 22. De 4 em 4, 10, 14, 18, 22, 2 e 6. Então, a partir do momento em que eu crio um padrão de horário de medicação, o que acontece? Né? Eu consigo entender, né, que quando for meio-dia, eu tenho um horário padrão de preparo e administração de medicação. Então, quando chega um paciente, ele se enquadra neste padrão. Então, eu não fico a cada hora preparando, por exemplo, antibiótico. O próprio antibiótico que tem que ser dado naquela hora vai ser dentro daquele horário padrão. Perceberam? Então, essas teorias científicas da enfermagem, né, elas vieram facilitar o meu trabalho. Tá? E aí eu também tenho outras teorias, que são as teorias das relações humanas. É um outro tipo de teoria que surgiu inclusive nos Estados Unidos, tá? E essa teoria, ela passa, tá, a tratar os funcionários de uma forma mais efetiva, tá? Ela trata dos funcionários numa forma de especialização em relação ao meu trabalho, tá? Tem inclusive aí na página 16,
vem falando sobre a teoria das relações humanas e da enfermagem, né? Ela vem falando sobre isso, tá? Então, até tem um parágrafo, a comunicação adequada entre o enfermeiro líder e os demais membros do grupo de enfermagem ou do grupo multiprofissional foi sendo considerada fator relevante para a continuidade e otimização da assistência de enfermagem. Então, essa é a teoria das relações humanas na enfermagem, né? Fortificando e fortalecendo a necessidade de que eu tenha um trabalho multiprofissional, eu tenha uma interdisciplinaridade, ou seja, eu estar atuando juntamente com os outros saberes, com as outras equipes. Eu ter uma relação com o serviço de nutrição e eu preciso entender os tipos de dieta que são empregados no paciente. Porque se eu entendo que o paciente ele é diabético, né, e ele acaba recebendo uma dieta inadequada para o diagnóstico dele, eu tenho que ter uma boa relação com a nutricionista para fazer o contato. Eu tenho que entender quando eu tenho um preparo para um exame em que eu dependo da nutricionista para que tenha um bom êxito esse preparo para que o paciente possa realizar esse exame no tempo e hora marcado. Não só isso, mas também uma boa relação com a fisioterapia. No caso, na terapia intensiva, as relações multiprofissionais, elas são hiper ligadas. Eu tenho que trabalhar em equipe, num pronto-socorro, paciente chegando numa sala vermelha, com acidente automobilístico parando, ou com fratura, amputação, não importa, mas eu tenho que ter uma equipe atuante. Então, essa teoria das relações humanas, ela me fala sobre isso, que eu tenho a otimização do trabalho da enfermagem, da assistência de enfermagem, tá? Então, que eu preciso de ter esses recursos, certo? Bem, baseado nisso, ainda existem outras teorias também, que vêm falando, né, sobre as teorias comportamentais da enfermagem, né, onde eu tenho que me preparar, né, a atender, né, as teorias comportamentais, ela me diz em que eu tenho uma linha realmente de subordinação, mas que eu tenho que desenvolver tarefas administrativas, inclusive pré-determinadas, tá? Então, eu tenho que entender sobre os valores de cada um, para que eu possa desenvolver essas teorias e melhorar o meu trabalho, tá? Eu ter tipos de chefia dentro da enfermagem, eu ter tipos de liderança, tá? E dentro dessa liderança, eu ter formas administrativas de trabalho. Como conduzir o meu trabalho da melhor maneira possível. Não só como gestora, mas também como os profissionais podem se conduzir dentro de um processo de trabalho. Vamos ver isso depois mais adiante, quando nós formos falar da sistematização da assistência de enfermagem, tá? Onde a gente começa a falar sobre a organização do serviço de enfermagem, ok? Bem, mais adiante também vamos falar sobre a teoria dos sistemas de enfermagem, mas na próxima aula, tá bom? Acredito que hoje foi só uma introdução, até para todos começarem a se posicionar, né? Na próxima sexta teremos aí o nosso trabalho também, é no dia
dia 30 teremos aula, tá? Então, eu peço que vocês estejam presentes, né? Para a gente poder participar, né? Do Zoom, estar mais próximos uns dos outros, ter questionamento, nós crescermos dentro dessa disciplina, tirar as dúvidas, falarmos sobre o processo de trabalho, tá? Então, conto com vocês na próxima aula, ok? E aí nós ficamos por aqui, né, sobre as teorias. Na próxima aula eu já entro nos slides, tá? Que é em 2 aulas, aula 1 e aula 2, que a gente vai fortalecer mais um pouco essas teorias dentro da enfermagem e vamos falar sobre a sistematização da assistência de enfermagem. O que ela representa para a enfermagem, tá certo? Então, boa noite, um bom final de semana para vocês, tá? E boa semana também. Nos vemos aí na próxima sexta, ok? Boa noite. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite. Você também, Jéssica. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Gisele também. Bom final de semana. Boa noite, Simone também. Bom final de semana.